Lula dá a entender que na próxima reunião da OTCA acontecerá uma consulta, uma proposta, inclusive apoiada pelo Brasil, da criação de um parlamento amazônico. Vamos discutir aqui exatamente os detalhes dessa que pode ser uma governança internacional sobre a floresta amazônica. Notícias importantes também relacionadas. A possibilidade dos Estados Unidos, cada vez maior, ter um presidente preso sendo eleito, quais são os impactos e se é possível isso nos Estados Unidos, e também o Celso Amorim, que é a nossa espécie de assessor especial das relações exteriores, participará da reunião pela cúpula da segurança na Arábia Saudita, mas promete uma proposta de paz, deve proteger também a Rússia. Os BRICS, a partir da África do Sul, liderará a maior reunião da sua história, segundo o próprio embaixador sul-africano, enquanto Belarus apresenta provas que a Polônia mentiu em detrimento de um reforço das suas tropas frente à fronteira com o país. Região extremamente tensa ali na fronteira de Belarus e Polônia. E para finalizar, falar um pouquinho também sobre a questão da possível guerra no continente africano. De um lado, Nigéria e Costa do Marfim apoiada pelo Ocidente, do outro lado, Burkina Faso, Mali e o Níger, que passaram por recentes golpes apoiados pela Rússia. Mais uma vez, um conflito em solo africano. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio. E também, galera, a gente conseguiu, tá aberta a nova turma intensivo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você que é interessado para pré-vestibulando, concurseiro ou até mesmo ter o maior conhecimento de mundo, pessoal. Aulas completinhas, resumos mensais, aulas semanais ali de Geopolítica e Atualidades, tudo muito bem completo para você, num curso, galera, extremamente barato e que nesse momento de lançamento, né, vai abrir agora, vai começar o curso agora, você vai ter, galera, um desconto super especial que vai durar por pouco tempo e eu tô dando um cupom, pessoal, de desconto, você coloca ali intensivo 10, além do desconto da plataforma, além do desconto de você pagar à vista, tiver à vista é desconto, você também usando esse cupom, que é limitado, hein, então, pessoal, corre lá, intensivo 10, você vai ter acesso a ainda mais 10% de desconto, é praticamente de graça, né, ali pra você, tá bom? Então, pessoal, não perde a oportunidade que não vai durar pra sempre. Tamo junto? Pessoal, então bora lá pro vídeo, ó, seguinte... A gente teve aí algumas notícias importantes relacionadas, primeiro, ao Lula, na verdade o Brasil como um todo, e a OTCA, falando sobre a próxima reunião que vai acontecer na região norte do país, que é uma reunião ali do Conselho Amazônico. Essa reunião, dentre outras propostas, ela está cogitando, segundo o próprio Lula, a criação do chamado Parlamento Amazônico. Supostamente, pessoal, seriam 8 países, né, que fazem parte ali da região: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Lembrando, pessoal, que também o Macron, a França, né, é convidada para fazer parte dessas reuniões, visto que a Guiana Francesa pertence à França e tem parte da floresta amazônica, mas a França aparentemente não será convidada, nem a Guiana Francesa, para fazer parte desse parlamento amazônico. Cara, aposto que vocês estão super tristes, né? Que o Macron não vai fazer parte de um suposto parlamento amazônico, concorda? Tô brincando, hein? Cara, voltando aqui, ó. Então, o que seria esse parlamento amazônico, né? A gente não sabe ainda, é uma ideia muito ampla. Na verdade, pessoal, hoje, na prática, já existe, né, o que a gente chama de Parlamás, só que ele tem pouquíssimo poder, uma organização muito ruim, a representatividade, pessoal, é muito baixa, tanto que, por exemplo, um dos membros é o Pazuello, pessoal, que, independente de questões políticas, tá? Não é isso que eu tô julgando, se é direita ou esquerda, mas não faz parte daquela região amazônica de fato, então o Parlamás não tem uma grande representatividade e uma grande importância. Esse parlamento amazônico, ele seria feito, pessoal, por membros dos 8 países e ainda está em discussão se ele vai ter um caráter consultivo, então, representantes da sociedade civil, ONGs, algum tipo de empresas locais, comunidades indígenas, povos ribeirinhos, não sabe, tá? Se vai ser um caráter consultivo ou, de fato, deliberativo. Ou seja, teria algum poder para criar, para legislar, e essas leis, né, essa aprovação deveria ser respeitada em caráter nacional. Talvez mais ou menos como seria o Parlamento Europeu, dentro da União Europeia, que tem um caráter mais deliberativo, tá? Ah, professor, mas existem várias dúvidas, tá? Nada foi proposto, porque, de novo, a reunião nem aconteceu. Mas, por exemplo, como que a gente vai definir exatamente qual que é o número de representantes que cada um dos 8 países vão mandar? Vai ser de acordo com o tamanho da população total do país? Ou a população que está na floresta amazônica? Ou vai ser uma liderança de cada uma das comunidades indígenas e povos originários? Vão ter representantes de ONGs, de empresas? Vai ser eleição? Vai ser indicação do presidente? Galera, a gente não sabe nada disso como vai ser, mas a ideia de um
um parlamento amazônico vem sendo cada vez mais cogitada. Isso o Lula já falou na própria reunião recente que aconteceu com o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, e aparentemente os dois presidentes eles convergem sobre essa ideia. Lembrando que a Amazônia é uma região riquíssima, tanto em potencial biológico, pessoal, de biodiversidade, um potencial genético, recurso mineral, tem bastante gás natural, tem bastante petróleo, reservas gigantescas como a Serra do Oriximiná de bauxita, a Serra dos Carajás de ferro, a Serra do Navilgara, que também está ali na próxima da região, né? Caráter importante também de manganês. Enfim, existem muitos recursos hídricos, biológicos e, claro, numa região, cara, que a fiscalização é muito difícil. Então, ao mesmo tempo, né, com imigração ilegal, com vários tipos de tráficos, com, enfim, né, atuação de grupos aí à margem da lei, não só no Brasil, mas também em outros países. Então, supostamente, esse parlamento viria para ter representantes ali locais, para ter uma representatividade maior e conseguir deliberar ou fazer algum tipo de consulta para anuência, né, para fazer políticas públicas, cada uma das lideranças. Para você, pessoal, agrada essa ideia de um parlamento transnacional? Lembrando que já que é um parlamento transnacional, cada um dos... Não basta o presidente aprovar, tá? Caso isso de fato vá para frente, cada um dos parlamentos nacionais, Brasil, Colômbia, etc., tem que ter aprovação. Se um deles rejeitar, a proposta já não irá para frente. Está muito mais na mão dos congressos locais do que propriamente na mão do Poder Executivo. Notícias importantes, pessoal, também relacionadas ao Trump. A gente falou aqui, né, recentemente, pessoal, sobre a questão do Trump, mas ele está envolvido em alguns escândalos bastante tensos. Inclusive, na quinta-feira, ele vai na justiça, ali em Washington, dar algumas declarações, algumas explicações. Ele está envolvido, pessoal, num suposto escândalo ali de fraude nas eleições, onde ele teria pedido para pessoas influentes na Geórgia sumirem com 12 mil votos do Biden e arranjarem 12 mil votos para ele, para que ele vencesse naquele estado. Então, a questão da Geórgia é talvez um dos casos mais sérios aí dele. A questão de um financiamento, dinheiro, comprar o silêncio da atriz Stormy Daniels, que foi uma atriz que ele teve uma relação extraconjugal e não declarou isso por motivos óbvios, né? Como gasto de campanha, o ferindo os princípios eleitorais. Não acho que vai pegar alguma coisa sobre isso, mas também o roubo de documentos oficiais da Casa Branca colocados na sua mansão na Flórida. Lembrando que o Biden também tem alguns problemas da justiça relacionados a roubo de documentos oficiais, tá? Mas fica para um segundo vídeo. E por conta de todos esses processos, inclusive, né, agora o caso da Geórgia, ele vai dar explicações agora na quinta-feira para responder por conspiração contra o país, conspiração contra os direitos civis e conspiração e obstrução de procedimento oficial relacionado às eleições. E todos essas investigações, esse resultado do processo judicial, possivelmente vai sair no ano que vem, em que o Trump está, assim, favoritíssimo. As prévias, as pesquisas estão indicando, pessoal, 51% para o Trump, 17% para o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida. Então, muito possivelmente, o Trump ele vai ser colocado como o candidato do Partido Republicano. E, por incrível que pareça, pessoal, não existe uma lei própria que impeça, por exemplo, o cara que está concorrendo como presidente, né? O cara está como candidato, ele é preso. Cara, pode continuar concorrendo, né? Não existe uma espécie de lei de ficha limpa, vamos colocar assim, nos Estados Unidos. Então, nesse sentido, caso o Trump esteja em meio a um processo eleitoral, ele pode sim participar das eleições. Caso ele seja presidente e seja preso, ele pode inclusive governar, talvez de uma prisão domiciliar no país e, inclusive, o presidente dos Estados Unidos, ele tem o poder de dar o perdão presidencial. Ele pode se auto-perdoar dos crimes que ele cometeu, ou dos supostos crimes que ele cometeu, e responder aí em liberdade. Assim, galera, claro que talvez, se ele for condenado, talvez, não sei, né, se as pessoas vão ter, talvez isso vai incendiar ainda mais os republicanos a votarem nele, ou vai fazer, pô, o cara tá condenado, será que eu votaria no cara que tá preso? Enfim, tá? São dúvidas que vão parar, mas que com certeza vão deixar a eleição americana, na melhor das hipóteses, mais emocionante, na pior das hipóteses, com risco à democracia do país. A gente teve, pessoal, também declarações importantes do Celso Amorim. Para quem não sabe, o nosso ministro das Relações Exteriores é o Mauro Vieira, mas o Celso Amorim é o assessor especial das Relações Exteriores. Eu costumo falar, galera, que ele é quase o número 2, muitas vezes até o número 1, tá? Sobre pautas internacionais. Então, por exemplo, o Brasil, quando quis fazer uma visita à Venezuela, foi o Celso Amorim. Quando o Brasil quis fazer uma visita ao Putin, o Lula falou que não ia visitar nenhum país em guerra.
mas mandou o Celso Amorim, entende? Então, o Celso Amorim, ele é um representante, já também com o Macron, também já se reuniu, ele é um representante do Brasil sem ser o nosso ministro das Relações Exteriores. Mas ele já foi o nosso chanceler lá no primeiro mandato, pessoal, do governo Lula. E, inclusive, ele foi super importante à época, em conjunto com o Lavrov, para a formação do atual BRICS, né? Os BRICS, eles surgem como um acrônimo, uma junção de letras, Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul nem estava na época. Que uma agência de investimento chamada Goldman Sachs falou, invistam nesses países, que são os países do futuro, e esses países ditos emergentes, eles se organizaram com a tutela também do Celso Amorim e do Sergei Lavrov, até hoje importante para os seus respectivos países, para a criação dos BRICS. Ou seja, é claro que ele é entusiasta desse sul global, dessa formação desses BRICS, né? Ele ajudou, inclusive, na formação. E o Brasil, ele se comprometeu, ele vai participar dessa discussão pela paz que vai rolar na África, na Arábia Saudita, pessoal, no futuro próximo, dia 5 e dia 6 de agosto, né? São 30 países, aparentemente, que vão participar, e o Brasil é um desses países. Só que o Lula ele vai estar mais preocupado com as questões amazônicas. Ele não vai participar. Quem vai participar, possivelmente, vai ser o Celso Amorim. E ele já começou a dar algumas declarações polêmicas aí. Ele falou, pessoal, que nesse momento, para discutir a reunião, tem que ter bem claro qual vai ser o objetivo. A gente vai discutir a paz, então deve ter uma preocupação com a segurança da Rússia. Dando a entender, pessoal, que para algum tipo de acordo de paz não pode ter uma expansão da OTAN, deve ter um desarmamento de alguns países próximos ali da fronteira, não sei se a Polônia, países bálticos, enfim, mas alguma preocupação com a segurança que nada acontecerá com a Rússia vai acontecer. Ele até falou, então não há esse tipo de preocupação? Então a discussão não é a paz, a discussão é como derrotar a Rússia. E se essa vai ser a discussão, muito possivelmente a posição brasileira vai se alterar nesse conflito. Ele inclusive falou que qualquer proposta de paz que saia, ela vai ser altamente rejeitada, porque assim como o Lula falou, segundo ele, tá? Nenhum dos dois países hoje quer a paz. A Rússia está errada de fazer a invasão e hoje existe um Ocidente, a Ucrânia, que também continua com, segundo ele, tá? Que continua com os ataques e acha que existe algum tipo de chance de vitória. Como os dois acreditam na vitória, não existe uma possibilidade de paz porque não há convergência entre os dois países, tá? Então ele falou, inclusive, que qualquer tipo de coisa pode ser bombardeada, qualquer tipo de proposta. Mas, em compensação, falou que só de falar em paz já é um aspecto um pouco positivo aí, dessa proposta, dessa cúpula. Então Lula não vai mandar o Celso Amorim. Notícias importantes, pessoal, também a respeito da maior reunião dos BRICS da história. E quem fala isso, pessoal, é o embaixador da África do Sul dos BRICS. Ele estava ali em meio a palestras e ele confirmou algumas coisas interessantes. Aparentemente, pessoal, 71 países vão fazer parte dessa próxima cúpula dos BRICS, que vai rolar do dia 22 ao dia 24 de agosto. 71 países. Hoje os BRICS eles contam com 5 membros oficiais e aparentemente todos os chefes de Estado participarão, excetuando o Putin, porque todo aquele papo, a África do Sul não poderia aceitar o Putin, que é um criminoso de guerra, que está condenado pelo Tribunal Penal Internacional, então quem vai representar a Rússia será o Sergei Lavrov. E o Narendra Modi, que é o atual chefe de governo da Índia, também não confirmou a participação, mas deve participar, claro, tá? Ele falou, inclusive, que essa é a maior reunião, por quê? Porque, segundo ele, vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma reunião tão grande dos países do dito Sul Global, esse termo, ele vem ganhando força novamente, principalmente nesse ano, né? O Sul Global discutindo os desafios atuais e a possível ampliação dos blocos, do bloco dos BRICS. Ele, inclusive, garantiu uma ideia que vem sendo propagada, que os BRICS eles vão ser uma oposição ao G7, que é a ideia que a China e a Rússia sempre falam, né? A gente quer uma nova ordem mundial, liderada pelos países emergentes. Claro que, liderado pelos países emergentes, eles querem por quê? Porque, possivelmente, China e Rússia vão ser a liderança dos BRICS. Então, a liderança dos países emergentes, né? Não existe bonzinho na geopolítica internacional. Mas ele falou, galera, que não é o objetivo dos BRICS, tá? Ser uma oposição a nenhum tipo de organização. Mas que, claro, que existem nações que ao longo da história sempre tiveram o privilégio, sempre foram nações privilegiadas que estão, segundo as suas palavras, incomodadas com a atual situação. Vale lembrar, pessoal, que até fazendo um papel um pouco, eu diria, cômico, para não falar trágico, o Macron, ele se autoconvidou para essa cúpula dos BRICS. Eu diria que a proporção é mais ou menos assim, né? Imagina, vai ter essa cúpula aí na Arábia Saudita para escutar a Ucrânia sobre o processo de paz. Aí a Rússia fala, posso convidar, posso participar aí da reunião?
Não, óbvio que você não pode. A reunião é contrário a você, né? É mais ou menos isso aqui. Ah, vou ter uma cúpula dos BRICS. Uma cúpula dos BRICS de crescimento dessa nova ordem mundial com os países emergentes. Eu posso participar? França? Óbvio que não, né, galera? Tá? Então Macron, obviamente, não pode participar dessa reunião, apesar do seu autoconvite. Inclusive, ele garantiu também que, apesar das críticas que existem contra os BRICS, porque supostamente os BRICS estão ajudando a Rússia no conflito, ele falou, bom, é só a gente pegar financiamento de China, Índia, Brasil, Rússia, Rússia não, né? Mas e África do Sul para a Rússia? Quanto que foi? 0. Em compensação, o financiamento do Ocidente para a Ucrânia é gigantesco. E aí, quem está falando em paz e quem está falando em guerra? Óbvio que é uma análise bastante simplista, né? Mas é um dos jeitos aí que a gente consegue ver a atual configuração geopolítica. A Polônia, galera, lembrando, né? Ela fez um alarde bastante significativo porque, já falei para vocês, temos uma região hoje fronteiriça bastante tensa entre Polônia, Belarus, os países, pessoal, bálticos e também o enclave de Kaliningrado da Rússia. Kaliningrado e Belarus, obviamente, aliado ali com os russos, enquanto os países bálticos e a Polônia são membros da OTAN. Então, é uma região extremamente tensa e com a presença do Grupo Wagner em Belarus. Supostamente, segundo a Polônia, a gente teve Belarus realizando exercícios militares aéreos com a presença do Grupo Wagner e invadiu o espaço aéreo polonês. A Polônia fez um alarde gigantesco, convocou, inclusive, pessoal, uma reunião da OTAN e Belarus se prontificou em falar que era mentira. Os Estados Unidos, hoje, por meio do Matthew Miller, ele anunciou, galera, que não há motivo para convocar o artigo 5º da Constituição da OTAN. Lembrando que o artigo 5º ele garante que qualquer membro que for atacado, ele pode convocar o exército dos outros países para também se defender. Vamos resumir? Se alguém atacar Romênia, Polônia, etc., o exército americano compra a briga, tá? Esse é o resumo do artigo 5º da OTAN. Mas o Matthew Miller falou que não há motivos para isso agora. Inclusive, Belarus apresentou um documento que, supostamente, segundo Belarus, comprova todos os exercícios militares que foram realizados nos últimos dias, mostrando, pessoal, que do tráfego aéreo nada invadiu o espaço da Polônia. Então, segundo Belarus, a Polônia está se utilizando de uma retórica falsa para conseguir pedir mais apoio da OTAN. Lembrando que a Polônia se armou demais desde o início dos conflitos e conseguir mandar mais tropas para a fronteira, já tensa, né, com Belarus. E para finalizar, galera, falar da questão do Níger, que eu de fato estou temendo um futuro conflito africano. Inclusive, mais uma vez, uma guerra por procuração entre Ocidente e Rússia, né? A gente percebe, pessoal, que na região do Sahel, nos últimos anos, ocorreram uma série de golpes militares, grande parte deles apoiado ou pela Rússia ou por grupos russos influentes na região. Leia-se Grupo Wagner, dentre outros. A premissa desse golpe, claro, desses golpes que aconteceram, tem a ver com a questão da segurança e a ascensão de movimentos jihadistas, né, que querem a implantação da Sharia. Aí eu posso colocar para vocês, pessoal, o ISIS, a Al-Qaeda, o próprio Boko Haram, por exemplo, né, mais ativo na Nigéria. Mas é claro que também tem uma questão de uma certa luta anticolonial. Inclusive, peço, pessoal, vejam, tá? Pô, você tem hoje canais de Telegram, Instagram, YouTube. Cara, pesquisa declarações da atual liderança de Burkina Faso, que é um país que recentemente também passou por um golpe, e ele tem muito dessa coisa. Ele falou, olha, a gente está se perguntando, é uma pergunta que o povo africano vem se fazendo hoje, essa é a narrativa que eles estão vendendo, né? A gente tem um solo excelente, tem uma vegetação sensacional, uma enorme biodiversidade, riquezas minerais como ouro, como urânio, como diamantes, como ferro. A gente tem muita coisa, um solo extremamente produtivo, e somos um país que fica mendigando ajuda internacional. Somos o continente, um continente aí. Um continente, cara, com grande número de refugiados, com grande número de conflitos. De quem é a culpa disso? E a gente, segundo ele, tá? A gente está achando a resposta. A culpa é do Ocidente. A culpa é do imperialismo desde o final do século XIX até imperialismo não mais político hoje, mas imperialismo econômico que domina as nossas terras. Então, estamos estabelecendo novas relações. Então, guardem isso, galera. Mali, Burkina Faso e agora Níger não é só contra o jihadismo, é também contra o Ocidente. O Níger, por exemplo, é a 7ª maior reserva de urânio do mundo e tem ali bases militares, bases aéreas, inclusive francesas, mas também militares americanos, militares italianos, militares alemães que atuam no solo do Níger. Então, os países, a população cansou. Cara, as palavras de ordem que estão sendo feitas agora não são palavras de ordem contra os jihadistas, são palavras de ordem contra
o Ocidente, contra a França, contra a Europa e por aí vai, tá? Inclusive, cara, o próprio general Tiani, né, que é o líder aí do Níger, ele colocou que ele sempre foi totalmente pró-Putin e que ele nunca gostou da França. Então a África está se aproximando dos russos. Não sabemos se uma intervenção direta da Rússia ou a partir dos seus grupos aí, né, não oficiais, como por exemplo o Grupo Wagner. Só que a Europa, extremamente preocupada em perder influência militar, econômica, com países que são de fato relevantes, rolou na semana passada uma cúpula entre Rússia e África, inclusive, coloca ali os seus pares para tentar negociar. A gente já teve, por exemplo, pessoal, a própria ECOWAS, né, garantindo ali a liderança da África Ocidental, que algum tipo de intervenção militar pode acontecer se o antigo presidente não for solto no Níger e voltar a exercer o cargo de liderança. A gente teve um bloqueio, por exemplo, da energia elétrica que chega ao Níger como forma de sanção, outras sanções econômicas praticadas também ao golpe, que só aumenta a animosidade ali local, e Costa do Marfim e Nigéria garantindo que eles podem sim atacar militarmente se o antigo presidente, o Bazoum, não for solto. Em contraposição, Burkina Faso, Mali e Níger querem, óbvio, defender o governo militar que tomou o golpe tomou o país a partir de um golpe. Ou seja, pessoal, está se caminhando, caso haja uma intervenção estrangeira, para uma guerra, para um conflito no continente africano, entre governos mais pró-Rússia e governos ainda mais pró-Ocidente. Você acha que o conflito pode escalonar para uma guerra africana? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.